Tá no ar mais um Pop Doc Podcast, o seu podcast semanal de música pop. Eu sou Alexandre Santana, o seu host, às vezes quinzenal, Eita! às vezes mensal, Caramba! às vezes sazonal, Caramba! e é isso. Apareço de vez em quando, mas sempre que apareço, garanto que a minha presença vai ser inesquecível. É o que importa. É o nosso convidado da vez, né? Antes da gente começar, os mesmos recadinhos de sempre. Marca a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram e Twitter, @DocPopcast. Classifica o podcast, segue nas plataformas digitais, avalia com 5 estrelas. Se você puder, apoia a gente aí com qualquer valor. E essa semana tem um pedido especial, porque acabou de sair o Spotify Wrapped. É Wrapped que pronuncia? Rapid. É alguma coisa assim, Rapid. Então, Retrospectiva acabou de sair 2023, né? Vamos botar assim. Exato, o Melhores do Ano. Acabou de sair o Melhores do Ano. E a Isso. gente quer que vocês marquem a gente. Se o nosso podcast apareceu aí no seu top 5 Melhores do Ano, não deixem de marcar o @DocPopcast. Marca a gente também nas nossas redes individuais também, que a gente compartilha também. E é isso, fala com a gente, manda essa mensagem, manda esse print, que é muito legal esse momento da gente ver que a gente é escutado e que a gente é apreciado por bastante gente. Eu fico feliz, acho que é aquele momento que a gente ganha um coração, um quentinho no coração, né? Porque a gente vê que a audiência estava ali com a gente o ano inteiro, que mostra, tá ali no top 5 podcasts, é uma coisa importante, ainda mais quando a gente tá no meio de outros tops podcasts que a gente também ama de coração. Aqui, Com certeza. acho que inclusive a galera que tiver, e aí gay, pop doc, essa aí vai merecer até um beijo na boca. Amo assim, amo assim. E Bom, bora falar, essas- inclusive, dar um aviso pra galera que quando você não tava aqui, a gente também avisou isso, mas agora a gente tá sem o outro Alexandre, né? Os Alexandres estão revezando aqui no final de ano, vocês estão reparando, né? A gente tá sem o outro Alexandre aqui porque ele teve um compromisso de trabalho e ele não pôde gravar com a gente. Mas é isso, semana que vem o o mais gatinho tá aí de importante tá volta, aqui, né? isso que importa. Ah, é? Tá, menino, que loucura. 2 episódios passados ele não tava, né? Então tá bom, né? Então Por tá isso que bom. esse vai ser melhor. Ah, é? Então tá bom. Então o que a gente vai falar de bom no episódio de hoje, então? Então, esse mês saiu aí os indicados ao Grammy. E aí a gente pensou em fazer a lista de indicados, como a gente fez ano passado, mas faríamos diferente. Porque esse ano em específico, a SZA, ela lidera a lista de indicados aí com 9 indicações. E a Vitória Monet em segundo lugar com 7. Então muita gente por aí tava falando, ai, que legal, isso significa uma mudança nos ares da premiação. Será? O Grammy tá começando a de repente, olhar para artistas negros como eles merecem. A questão racial do Grammy talvez seja diferente esse ano. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que que o Grammy ainda é uma premiação tão racista? Exatamente, exatamente. Acho que no geral, assim, comentando mais só, passando por cima das indicações desse ano, eu achei indicações interessantes. Fiquei feliz com isso da SZA, deles ter recebido consideravelmente mais indicações, só a título de curiosidade, sei lá, Miley Cyrus, Billie Eilish e a Taylor tem, tipo, 6 indicações só desse ano no Grammy. Achei interessante, fica as minhas expectativas, óbvio, assim, com toda certeza, tão no colo da SZA e também do Jon Batiste. Eu acho que o Jon Batiste, ele é um dos nomezinhos que também tá aparecendo bastante aí em canção do ano, gravação do ano, álbum do ano também, o dele tá lá. E a minha torcida, com toda certeza, já de cara, eu já adianto que é pra SZA, Jon Batiste e também a Janelle Monáe. Eu acho que o álbum dela esse ano... Aqui no Brasil eu senti que as pessoas não abraçaram tanto, né? Na categoria de álbum do ano, a Janelle Monáe tá com aqui The Age of Pleasure, eu acho que é esse o nome, posso estar enganado. Mas eu fico na torcida do dela. Infelizmente o álbum não teve tanta entrada aqui no Brasil, mas eu acho que é um álbum muito bem feito e muito gostoso, muito, muito, muito bem produzido. Depois, inclusive, se quiser a gente comentar mais sobre esse álbum mais pro futuro, mas... Assim, já adiantando aqui com toda certeza minhas apostas e minhas principalmente torcidas mais do que apostas é Jon Batiste, Janelle Monáe e SZA, com toda certeza. E óbvio, artista revelação, Vitória Monet. Não tem discussão, tá? Se for pra outra pessoa, a Spice tá concorrendo ali também na mesma categoria, eu fico receoso porque eu gosto da Ice Spice, mas assim, tem que ser Vicky. Vicky, ela é o momento, tá? Não erra, Grammy, pelo amor de Deus. Esse spice de revelação, que revelações são essas? Mas vai que, não, né? Mas é porque é artista revelação, não fala se a revelação é boa ou ruim, mas... Ai, que Mas a ódio, cara. revelação. Eu amo que ele já voltou atacando fanbases.
Eu separei aqui a lista dos artistas mais indicados de cada ano. E para nossa surpresa, desde 2016, os mais indicados são negros. A gente tem aí a Beyoncé 3 vezes, em 2017, 2021 e 2023, com 9 indicações. A gente tem o Jay-Z em 2018, com 8. A Lizzo em 2020, também com 8. O John Batiste no ano passado, com 11. O Kendrick Lamar também já foi o mais indicado em 2016, com 11. Enfim, todo ano, nos últimos, pelo menos 7 anos, os artistas mais indicados do Grammy são negros. Só que o que é que isso significa? Nada. Porque dessas indicações, apenas 2 vitórias em categorias principais porque dessas indicações, apenas 2 vitórias foram garantidas em categorias principais. Então, assim, Exato. é tipo... levou, mas não ganhou. Entendeu? Parece que a desconstrução, vamos botar dessa forma, do Grammy, né? De querer ser mais inclusivo, vamos botar dessa forma, e menos racista. Parece que com o tempo é o rolê de dar indicações e não necessariamente dar os prêmios, né? Tipo, parece que é uma consolação. Olha, você tá aqui, né? Você foi indicado, maneiro, bacana. E acho que isso é uma parada muito triste quando a gente pra olhar pra indústria. A gente sabe que existe esse movimento de boicote de artistas com relação ao Grammy e tudo mais, mas não dá pra negar a grandiosidade que é a premiação durante muito tempo. Ela é consolidada como uma das maiores premiações de música, não sabe? Não dá pra gente virar as costas pra ela e enfim, sei lá, criar o Grammy preto, sabe? Acho que é muito triste ver como durante os anos a gente para pra pensar em diversos gêneros, agora, sim, lacre histórico. A gente para pra pensar em diversos gêneros musicais que a gente acaba reparando que eles vieram, sim, de culturas periféricas e negras, e quando eles chegam nesses lugares de premiação, de consideração, de reconhecimento, talvez, acho que é esse, talvez seja o termo, reconhecimento do trabalho dessas pessoas, reconhecimento do potencial e da qualidade do que essas pessoas, esses artistas entregam, elas são esquecidas, sabe? Tipo, tá ali, fundou o gênero, trabalhou pro gênero ser relevante na atualidade, ser grande e tudo mais, mas na hora do vamos ver, sabe? Na hora do vamos premiar essas pessoas que estão ali o tempo todo movimentando a indústria, não vamos premiar essas pessoas. E isso é uma parada muito triste, porque aí cai num lugar, tipo assim, a gente tá comentando aqui agora de artistas que, né, já foram indicados minimamente falando, porque tem outros que simplesmente durante anos e anos e anos foram só completamente ignorados pelo Grammy. E em eras que, tipo assim, é contestável você falar assim, cara, como assim essa era desse artista passou batido pro Grammy? Aqui, pra mim, um dos maiores exemplos nos últimos anos, pra mim, é o The Weeknd. Tipo, ele fez eras atrás de eras de músicas que estavam hitando, que estavam chegando nos charts, o público tava assistindo, tava escutando, e eram produções boas, e eram produções dignas do pop mesmo, de artista, divas pop, digamos assim. E tava movimentando a indústria e o Grammy simplesmente ignorou. Falou, não, né? Não vai olhar pra isso, tem certeza? Uma pessoa que tá fazendo toda essa movimentação na indústria, vocês realmente estão virando as costas pra ela? Isso é bizarro. Bizarro. O Grammy tem essa característica de premiar pessoas negras em categorias apenas de nicho, né? Por exemplo, a Beyoncé, ela é a artista mais premiada da história do Grammy, e aí muita gente usa isso, inclusive, como um argumento de que, como é que o Grammy é racista se a Beyoncé é a mais premiada? Exato. Mas não é sobre isso. Por exemplo, a Beyoncé nunca ganhou álbum do ano. Pra vocês terem uma ideia, o Renaissance perdeu pra o Harry Styles ano passado. Ela perdeu com Lemonade também, pra Adele. Perdeu com o Beyoncé de 2013, que foi um disco que marcou profundamente a indústria, mudou até os dias de lançamento de álbuns e os formatos mesmo de lançamento. Sim. E ela perdeu pro Beck. Enfim, ela nunca ganhou álbum do ano e em categorias principais, se eu não me engano, ela tem 1 ou 2 prêmios. Então, isso é um reflexo mesmo de como a premiação ela tá ali pra meio que segmentar o trabalho de artistas negros como se fosse menos importante ou menos digno de receber as maiores honrarias da noite, ao mesmo tempo em que eles vão dizer assim, olha como não somos racistas, até premiamos negros. Sim, entendeu? Sim. Ainda fica aquela questão, tipo, em muitos momentos você vê o Grammy se validando e usando da cultura preta pra criar a premiação, né, o espetáculo como um todo, das apresentações, performances, principalmente tributos também, que, né, às vezes, recentemente aí a gente tá passou pelos 50 anos do hip hop, se eu não me engano foi isso, então, tipo, diversos momentos em que a premiação, ela precisa da cultura preta pra
enfim, crescer quanto premiação, né? Se expandir como espetáculo, principalmente falando assim nesse sentido, ela vai lá e usa, sabe? Ela vai lá e chama, ela vai lá e precisa, bota no palco pra cantar. Mas na hora de querer realmente validar, nem validar, mas realmente premiar e consagrar essas pessoas, tá faltando, tá em falta, né? Tá em falta. Tá em falta. Outro artista que sofreu aí nas mãos da premiação foi a Nicki Minaj. Verdade. Que já falou sobre o boicote e o racismo que aconteceu com ela. E o Tyler, The Creator, também, que alegou justamente o que eu disse, que o Grammy premia artistas negros apenas em categorias de nicho. Ele até falou que é péssimo, que caras que se parecem com ele, sempre que fazem alguma coisa que transcende gêneros, são colocados na categoria urbana ou na categoria de rap. Sim. E aí vem sempre aquela questão que eu gosto de perguntar para as pessoas quando elas falam isso das categorias do Grammy, que eu viro pra elas e falo assim, tá, me define o que é gênero urbano. Me explica, me dá uma explicação, assim, de urbano. Onde surgiu esse gênero, da onde veio, o que ele quer dizer? Gênero de preto. Sabe? Tipo, as pessoas normalmente quando se deparam com essa pergunta, elas nunca sabem responder, porque é isso, a única resposta possível é essa. É gênero de... são músicas periféricas de pessoas não brancas, então a gente bota ali pra fazer uma consideração. Inclusive, eu tava comentando ainda há pouco do The Weeknd, ele parou, né, de submeter os trabalhos dele pro Grammy faz um tempo, justamente por causa do After Hours aí de 2020, que foi quando ele não recebeu indicação nenhuma, ele falou assim, não vai ter mais indicação? Então tá bom, então beleza, boicote. Não vou mais submeter. E até mesmo, acho que o Frank Ocean também foi um dos primeiros, que eu lembro na minha cabeça, pode ter tido outras pessoas, com toda certeza, mas que na história recente que eu me lembro, o Frank Ocean foi um dos primeiros a começar esse movimento de boicote ao Grammy. Sim, se não foi um dos primeiros, foi um dos primeiros que mais repercutiu, porque foi em 2016 quando ele lançou o Blonde, né, que foi aclamadíssimo, e tava todo mundo esperando que ele ia ser indicado em álbum do ano, ia até ganhar, mas aí ele não submeteu, e fez uma carta aberta mesmo pra premiação, dizendo que se eles estivessem dispostos a discutir sobre parcialidade cultural, então ele estaria ali. E aí gerou todo um burburinho, depois dele realmente tiveram outros artistas, muitos artistas negros. E até hoje existe uma discussão, né? Se a Beyoncé deveria seguir nessa corrente de boicotar ou não também, porque ela já foi muito boicotada. E se ela fizesse isso... Você acha que ela seria deveria... um grande impacto. Você acha que ela deveria parar de submeter as produções dela pro Grammy, amigo? Eu não sei, eu acho que ela deveria ganhar o álbum do ano primeiro e depois fazer isso. Sabe? Não sei, eu tenho essa sensação. Ela precisa ganhar alguma vez essa porra aqui pra dizer assim... Vamos considerar a gatinha, pelo menos, de ganhar alguma coisa. Cara, eu tenho uma opinião um pouco parecida, mas eu acho que essa sensação, pelo menos pra mim, quando eu penso em, tipo, ela ter que ganhar pelo menos o álbum do ano, é muito no lugar de... aspas, de me vingar. 1000 aspas quando eu falo me vingar, tá? É tipo de justiça, o senso de justiça. Eu acho que é um pouco disso, sabe? De ter o senso de justiça de, cara, finalmente ela ganhou. Pronto, pá, agora esquece a premiação. Eu acho que é um pouco desse rolê. Mas assim, não sei, eu acho que ao mesmo tempo que eu tenho essa opinião, porque eu tenho essa visão de querer, eu acho que também parte de um lugar muito pessoal de querer ver ela ganhando um prêmio de álbum do ano, existe também muita minha vontade de falar assim, Beyoncé, esquece isso, esquece, você não precisa disso, você não precisa mais do Grammy, sabe? Essa visão. Segue o baile, você vai continuar fazendo seus álbuns. É contraditório com relação a como a gente encara o Grammy, porque todo ano a gente tá aqui criticando que ele é racista, mas ao mesmo tempo todo ano a gente tá nutrindo pelo menos um mínimo de expectativa que os nossos artistas pretos favoritos ganhem alguma coisa. Sim. Então é realmente uma questão assim dúbia e tipo de um ponto de incoerência mesmo. Até que ponto a gente valida isso e retroalimenta esse sistema que é injusto e que é racista mesmo e que vai continuar sendo. É porque eu sinto que quando você se depara com grandes academia, vamos botar dessa forma, e que inclusive até acrescenta, joga até o Oscar aqui no meio, Globo de Ouro, Emmy, os caralho, eu acho que quando a gente tá se deparando com essas grandes premiações já pré-estabelecidas, a gente já acaba tendo em nós o ímpeto, às vezes, mesmo que inconsciente, de querer torcer pra que aquilo dê certo, sabe? De querer torcer pra pessoa que a gente gosta e ver ela conseguindo lucrar e ganhando com aquilo de alguma forma e sendo exaltada, porque é foda. Eu acho que o lugar de vitória talvez seja o lugar mais interessante que a gente sempre tá buscando nessas expectativas. E querendo ou não, quando a gente tá falando de música, hoje em dia a gente, porra, tem o
o BET Awards, tem, sei lá, tem o VMA, tem várias premiações de música rolando por aí, sabe? Mas eu acho que quando a gente tá falando do Grammy, por ser essa grandiosidade, por ter ser tão emblemático, a gente acaba sempre voltando pra esse assunto, porque é a premiação mais importante da música, sabe? Se existisse alguma outra, sabe? Se um dia... vamos jogar aqui pro universo, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que em 2024 surge uma outra premiação de música que de repente estoura, é a premiação do momento, é a maior premiação se torna a maior premiação de música e tudo mais. Eu acho que a galera acaba, por consequência, virando as costas pro Grammy, sabe? Tipo, eu acho que é uma coisa que aconteceria se aparecesse uma outra premiação grande, assim, com o mesmo impacto e mesma importância dentro da indústria e tudo mais. Mas é foda, é triste por causa disso, porque às vezes a gente não queria torcer a gente não queria torcer pelo mínimo, né? A gente não queria tá tendo que torcer pra, tipo, nossa, pelo menos um álbum do ano pra Beyoncé, sabe? Tipo, não era pra ser esforço isso, sabe? Não era pra gente estar nessa torcida de vamos reconhecer o mínimo de uma artista, sabe? Tipo, e infelizmente é o lugar que a gente tá sendo colocado por causa disso. Pra vocês terem uma ideia, a última vez que uma artista negra ganhou na categoria Álbum do Ano foi a Lauryn Hill, com The Miseducation, em 1999. Eu tinha 5 anos de idade. E, além da Lauryn Hill, apenas a Natalie Cole e a Whitney Houston elas três são as únicas mulheres negras a ganhar na categoria de Álbum do Ano como artistas principais em sei lá, mais de 60 anos de premiação. Mais de 60 anos de premiação. Então, tipo é isso. muito significativo que... Será que nesse tempo não tiveram trabalhos relevantes de mulheres negras, sabe, com a relevância suficiente pra ganhar nessa categoria? É tipo assim, bizarro. é uma reflexão muito válida que eu acho que, tipo, qualquer pessoa que acompanhe a indústria musical, acompanha a cultura pop, se pergunte, tipo assim, de 99, gente, estamos falando de 99, de 99 até 2023... Não teve nenhuma pessoa preta, eu vou falar até pessoa preta, não vou nem botar mulher ou homem. Não, foi mulher, amigo. Mas assim, mulher, de 99 até agora, nenhuma produção, zero, os anos 2000 inteiro descartado de mulheres pretas com o álbum do ano. Eu acho isso é uma estatística muito, muito doida de você olhar pra trás e falar assim, caralho, tiveram tantos álbuns fodas, sabe? Tiveram tantas produções incríveis que passaram por isso que passaram batidos, sabe? Foram esquecidos. Eu queria lembrar, inclusive, agora que eu tava comentando isso, eu queria lembrar qual foi a última vez que um homem preto ganhou álbum do ano. Foi o Jon Batiste? Foi o Jon Batiste. Foi o Jon Batiste. É recente essa vitória. Graças a Deus. E até surpreendeu a gente, porque a gente tava esperando... Eu lembro que a gente fizemos o episódio e ninguém citou ele, porque a gente tava esperando uma outra pessoa ganhar. Agora eu não lembro quem foi a outra pessoa. Mas ele levou e aí surpreendeu. Surpreendeu positivamente, né? Que bom. Deixa eu procurar, inclusive, que eu queria lembrar disso. Porque agora eu tava comentando, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, quando foi a última vez? O Jon Batiste. E o Jon Batiste, enfim, é um cara muito foda. Ele é surreal produzindo música. Quem não conhece o queridíssimo aí, por favor, faça um favor aí na sua vida de conhecer a Em 2021, ele ganhou 2021, com o ER. Né? A gente tava achando que quem levaria nesse ano era a Billie Eilish com Happier Than Ever. Verdade. E tava também ali, tinha também o Planet Hair da Doja Cat, tinha o Donda do Caraca, é verdade, o Donda do Kanye West. E aí ele meio que foi ali um artista que não era tão conhecido ainda, do grande público, e levou, o que é realmente atípico se tratando de um artista preto. No Grammy. É porque também o Jon Batiste, ele flerta com uma coisa que talvez a academia seja, enfim, encantada, apaixonada. Ele é um dos poucos artistas da atualidade que tá no mainstream que ainda faz um jazz, que tem muitas influências fortes do jazz e do soul. E isso é uma coisa que exige muita técnica musical. Inclusive a galera que for conhecer o Jon Batiste e começar pelo álbum We Are vai se deparar muito com isso. É surreal a produção. Parece que você tá escutando camadas e camadas de uma música e parece que a forma como ele construiu a narrativa do álbum é muito foda, é muito boa. Então isso que eu acho que é surpreendente, talvez a academia tenha caído nas graças da academia por causa disso, porque é o álbum que ele é construído, a produção dele como um todo, ela flerta muito com como é que eu vou dizer? Não tô dizendo que os outros não são, tá, gente? Mas tecnicamente falando, musicalmente falando, é um álbum que ele demonstra uma grandiosidade muito grande ali na sua produção. Então, realmente foi uma vitória merecidíssima do Gatinho. E raridade, infelizmente, durante os anos aí.
Até Então, porque, será sei que ele lá, repete esse volta ano? uns Tomara, anos, né? Seria To legal Pimp a também de ver. Butterfly, não, To Pimp a Butterfly passa batido aí, sabe? Tipo, do Kendrick, enfim. Aham. Mas esse ano, eu acho que... esse ano eu acho que não. Eu tenho a sensação de que não. De que olhando pra álbum do ano, que tem no caso, só por alto, assim, pra galera lembrar, tem John Batiste, tem Miley Cyrus, tem Lana Del Rey, Janelle Monáe, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, SZA e Boogie Genius. Eu acho que... Eu acho que não vai pro John Batiste, de verdade. Não acho que também vai pra Lana. Não acho que vai pra Miley. Não acho Tá entre que Taylor e SZA, né? eu Tô com também essa acho que é entre impressão. Taylor e SZA. Eu tenho certeza disso, porque foram assim, olhando pra crítica, né? A galera, quando comentava a maioria desses álbuns aqui, não vê a crítica de todos. Mas, com toda certeza, o Midnights e o SOS são os álbuns que eu vi a crítica mais comentar e ficar falando e elogiando. E, enfim, pontuação alta, dando 5 estrelas, os caralho. Foram pra esses dois. Esse E também Boy são Genius eu não conheço ainda, não E ouvi esse álbum. coincidiu que são os dois maiores fenômenos de streaming também, né? Eles Sim, estão sim, ali exatamente, pau a exatamente. pau. E então tá entre realmente os dois. Apesar de que eu, na minha opinião, acho que o da SZA merece mais, justamente pelo impacto. O álbum da SZA, o álbum de R&B, ia ficar mais tempo no topo da parada da Billboard 200 em, sei lá, 25 anos. É algo inédito que não acontecia há muito tempo. Uhum. Então, acho que ela merece muito esse prêmio, mas já sabemos como essa premiação funciona, então não vamos Vixe. depositar expectativas em relação a Uma isso. coisa que eu penso que durante os anos eles tentaram fazer, abrir mais, né, e deixar mais transparente, é esse o termo que eu queria lembrar, deixar mais transparente o processo de votação, o processo de, enfim, de vitória dos álbuns e tudo mais, de quem tá votando e tudo mais. Que eu acho que foi o maior desafio dele conforme o tempo ia passando, e tiveram vários casos, inclusive, de declarações machistas e racistas dos próprios heads e CEOs da academia. Já aconteceu isso diversas vezes, inclusive já foram. Na última década teve até um caso específico que o cara foi afastado da, do cargo dele justamente porque ele botou a culpa nas mulheres por não fazerem produções de qualidade, sabe? Foi tipo isso, assim, que aconteceu. Então, acho que é uma coisa muito que eles sempre estão tentando lutar e de tentar trazer essa transparência pra gente de como é o processo de votação, de quem é que tá votando, quem não é que tá votando, como é que tá sendo esse esquema. E eles também tentaram, de uma certa forma, nos últimos anos, principalmente, aumentar, né, a quantidade de artistas que estão participando em cada categoria, justamente para eles, né, tentarem transformar ela em algo mais inclusivo. Ou não, né? Porque, enfim, às vezes não é só porque você tá botando mais espaço pra você indicar pessoa que vão entrar pessoas não brancas ali dentro dessas categorias e tudo mais. Então, acho que eles sempre estão demonstrando, assim, uma tentativa de querer mostrar pra gente como é que o processo é feito, ou de tentar ser inclusivos e tudo mais, mas ainda falta, sabe? Ainda é muito chão pela frente para realmente ser justo com o que a gente vê repercutindo nas plataformas. Agora mesmo, como o Santana tava falando, tipo, a Assis é um dos álbuns que mais impactaram nos charts e passou mais tempo sei lá, top não sei quanto do Spotify. E aí? Vai ter repercussão de alguma coisa, sabe? Não vai? Vai passar batido? É isso que fica a dúvida na cabeça. Até que ponto, de fato, o Grammy, ele é reflexo da indústria, no sentido de o que de fato tá irritando para as pessoas, reflexo no sentido de na hora de entregar o prêmio, né? Não na hora de apenas indicar a pessoa. Mas até que ponto o Grammy tá sendo, de fato, reflexo da indústria que ele tá querendo, que ele se diz, né, representar, e até que ponto não tá sendo nada disso, ainda tá apenas perpetuando ideais preconceituosos pra frente. Com certeza. Com essa reflexão de Paulo Correia, a gente encerra o tema de hoje e Arrasou. passa pro bloco de indicações. Já responde aí pra gente o que é que vocês acham sobre o Grammy, se vocês acham que realmente é uma premiação racista e também sexista, né? Já que a gente tem aí Sim. menos mulheres premiadas e menos reconhecidas todos os anos. Uhum. Então, quais são as suas impressões? Quais são as suas apostas para esse ano? Você acha que a Beyoncé deve ou não boicotar o Grammy? Enfim, conta pra gente. Conta pra nós aí, conta pra nós. E o que temos de indicação buenas aí? Então, eu coloquei a música nova do Da Beat, Saudade de Você, que eu achei muito gostosinha. Eu acho que a música pop brasileira tá passando por um momento mega ruim, assim, que a gente tem artistas, não vou dizer pouco originais, mas assim,
artistas pré-fabricados? Que tem ali uma equipe que compõe, uma equipe que faz toda aquela identidade visual foda, mas para um conteúdo sem profundidade alguma. Não vou citar nomes aqui, mas a gente tem aí loiras, ex-crentes, ex-BBBs, todas nessa pegada, e é muito chato de você perceber isso. Eu acho que a Duda Beat ela vem na contramão disso, porque ela é autêntica, ela é uma artista que tem autenticidade, que tem verdade, e que tem uma canetada também ali, tem uma caneta boa. Acho que ela tá meio que indo também numa onda de se perder, no sentido de querer andar com a galera muito nada a ver e fazer algumas conexões e parcerias que não precisa, se envolvendo em polêmica que não precisa, como foi a questão ali do Amarelo com o do plágio do Amarelo do Emicida, enfim. Mas eu gostei muito desse lançamento da música, achei interessantíssimo, fiquei viciado e com vontade de ouvir de novo. O clipe achei legal também, assim. Eu vi um pessoal criticando na internet, mas discordo. Acho que, sei lá, ela se renovou em relação aos trabalhos anteriores e continua entregando qualidade. Então isso pra mim que é importante. Gostei muito de Saudade de Você, vamos lá escutar. Eu também gostei dessa música, eu achei uma música interessante. Eu achei, realmente eu achei o beat dela interessante, por exemplo. Sendo mais específico, eu achei a construção da música legal e tudo mais. E eu tenho uma certa simpatia pela Duda Beat e as músicas dela. Acho que ela tem músicas e algumas letras muito, muito bem escritas e divertidas. É essa sensação quando eu escuto algumas músicas da Duda Beat, que ela parece sempre estar se divertindo de alguma maneira. Acho que na última era, inclusive, que ela entregou bastante conceito visual. Eu achei bem legal, bem interessante. Ela sempre se demonstrou uma artista que, enfim, se propõe a entregar eras legais, sabe? Visualmente falando, esteticamente falando. E acho que nesse clipe, principalmente, ela pegou umas referências ali, principalmente pra capa, de Kylie Minogue e tudo mais, que eu acho que são muito legais e que vale a pena. É legal ver artista brasileira que pega umas referências boas internacionais, sabe adaptar e entregar um material que é divertido, sabe? Não tem como... Pra mim é isso, escutar Saudade de Você é tipo, você dá play e é fun, sabe? Você se sente a vibe divertida que a música traz, que era a proposta dela e tudo mais. Então acho que é isso. Inclusive, só abrindo parênteses, não é uma música recente, enfim, o álbum dela já saiu faz bastante tempo, mas o clipe saiu na semana passada e foi um clipe que eu gostei, que foi o clipe de Dando Sarrada, da Marina Sena. Eu achei o clipe simples, direta, era sobre sentir tesão e expurgar esse tesão de alguma maneira, e eu acho que ela super conseguiu ali no clipe dela, enfim. E gerou polêmica no Twitter, porque o povo falou que Dando Sarrada é um termo chulo, que ela não deveria ter usado na música, e ela respondeu. E daqui a pouco ela tava na casa de Carlinhos Maia, cantando Dando Sarrada, fazendo uma versão barata ali do desfile da Victoria's Secret com subcelebridades. Sim, e disseram que ela tinha faltado um festival gringo pra estar no rolê do Carlinhos Maia, e na verdade não foi isso. Eu lembro disso, não foi isso, enfim, foi o próprio festival que cancelou a apresentação. Como a gente gosta, como a gente aprecia. Eu coloquei aqui também, não é uma música, mas pra falar um pouquinho do Afropunk 2023. É que tu foi, né? Era pra falar episódio passado, mas tu não tava, né? Pode comentar aí, Mas assim, eu gravei um episódio especial sobre o Afropunk lá no Lista Preta, quem quiser ouvir, tá convidado. A gente falou não só do festival, mas falou de todas as polêmicas, que as pessoas sempre perguntam todo ano, pode branco no Afropunk, pode usar look, tem que ir vestido montado, blá, 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 blá. A gente falou de tudo. Eu queria só ressaltar aqui, acho que o festival é sempre muito organizado, sempre me impressiona como a line-up tá ali no horário, tudo certinho, então não tem... No geral, você gostou, amigo? Foi uma experiência boa? Você que foi nos últimos anos também, o que você achou? Eu achei que o festival tava um pouco mais vazio no primeiro dia, em relação ao ano passado, mas no segundo deu uma lotada, eu me surpreendi muito positivamente, assim, com shows, por exemplo, de Alcione, porque eu não imaginava, assim, óbvio que eu imaginava que o show de Alcione seria ótimo, mas... A mulher é uma força da natureza, assim, da idade dela. E, tipo, as coisas, tipo, sabe, foi emocionante, assim. Foi top 3 melhores shows da noite. Isa também surpreendeu com um show novo do Afrodite. Eu tava esperando muito pra ver. Foi massa demais. O show foi diferente do Detal, né? Foi diferente. Não foi inteiramente diferente, não. Eu acho que ela deu uma adaptada. Entendeu? Ela pegou o show do Detal e adaptou.
me surpreendeu ver muita gente cantando, assim, as músicas do disco pra realmente, mais uma vez, mostrar que stream no Spotify não garante audiência e público e que são coisas distintas, porque muita gente sabia as letras e tava cantando junto lá. Sim, sim. Me surpreendeu o show do Canalha, daqui de Salvador, assim. Foi o que eu mais ouvi comentário. Da primeira noite. Ele levantou todo mundo que tava meio mortinho, assim, com alguns artistas que tocaram por lá. E aí o show dele veio e arrebatou todo mundo. Foi lindo, assim, impressionante. Foi emocionante também. Ele chorou, porque pra ele era uma realização, assim, ímpar. Porque ele ser um cantor de pagodão, ele tá num festival que é um festival de porte nacional, até internacional, né? Como o Afropunk, é uma realização, assim, realmente ímpar na carreira dele. E foi lindo. E tivemos ela, né, a atração internacional, Vitória Monet, que... Ai, meu bebezinho. Preencheu ali o bingo, né, de gringos no Brasil. Ela falou, eu te amo, Brasil. Ela levou a bandeira. Ela viveu, cantou, né, amigo? Música brasileira. Ela arriscou algumas palavras em português. E, assim, o show dela foi lindo também. Ainda tinha, assim, uma audiência tímida no sentido de que nem todo mundo conhecia o repertório todo, porque ela tá começando a fazer muito sucesso agora. Mas tinham muitos fãs, assim, cativos e fiéis. E foi um show que eu curti muito. Ela tem uma presença de palco absurda, um controle vocal sem comentários. E é isso, fiquei muito satisfeito com esse show. Não para de dançar o tempo todo, a filha da puta. Não para. Achei ela muito amorzinho e espero que volte ao Brasil mais vezes. De preferência em Salvador e não no Sudeste, porque eu acho que é reparação histórica. Se manca. Se manca que ela já tocou aí, deixa ela vir pelo menos a próxima vez aqui pelo Sudeste, pra gente poder também ser feliz um pouco, sabe? Tá animado. Uma coisa que um amigo meu tava comentando comigo ontem, bem específico, assim, foi até coincidência, ninguém mais tá falando de Afropunk, ele veio conversar isso comigo. Uma reflexão que ele trouxe muito sobre a produção e a escolha de artistas. Como você mesmo estava relatando aqui agora, talvez você possa ter uma visão até um pouco diferente da dele, que eu vou trazer aqui sobre o festival. É que às vezes a sensação que a gente tem é que o festival ele ainda se pauta muito em artistas que são grandes no Sudeste. Exatamente. Para levar como headliner do Afropunk. Digo isso porque, e digo isso no caso aqui, trazendo as aspas desse meu amigo, né? E que ele comentou justamente sobre o fato de que, por exemplo, a gente teve o concerto de Alcione. A Alcione é foda, ela é, enfim, a história do samba e essa mulher são uma só. Mas ela é forte aqui em São Paulo, ela é forte. No Rio de Janeiro nem se fala, porque, enfim, é da onde a gatinha vem, samba no Rio é uma parada muito forte. Mas, por exemplo, quando a gente para olhar para um Afropunk, um Canalha funciona muito mais com um público que é do Nordeste, que é do Norte, são pessoas que inclusive vão com mais facilidade, porque o festival é nesse eixo. Então, acho que foi uma reflexão que ele trouxe sobre como o line-up do festival, às vezes, ele se pauta muito em artistas que são fortes aqui no Sudeste. Isa é forte no Sudeste, Alcione é forte no Sudeste, e às vezes um artista internacional, que aí eu acho que é questão de bingo, acho interessante continuar trazendo pessoas de fora, sim, mas mais essa reflexão quanto a artistas nacionais, principalmente eu regionais, sabe? Eu concordo com você, eu só trocaria os exemplos, porque eu acho que no caso de Alcione e Isa, são unanimidades nacionais, em específico. Mas assim, eu colocaria alguns exemplos de, por exemplo, alguns rappers do Sudeste que vieram pra cá e, assim, tem uma audiência? Tem um público que tá ali pra ver? Tem, mas de repente não comunica tanto com a galera daqui. Como comunicaria, por exemplo, com um artista de pagodão baiano, como foi o Canalha, que chegou e levantou a galera, sabe? Eu, por exemplo, preferia ver uma line com, sei lá, Psirico, o Canalha e a Dama, na mesma noite, do que com tanto rapper sudestino. Exato. Sabe? Inclusive, eu lembro disso no ano passado. Pra mim, o efeito do Canalha que a gente tá vendo agora, que foi uma das performances mais comentadas justamente, enfim, por causa da proximidade com a regionalidade, é falar da Dama. O ano passado, quando ela tava lá se apresentando, foi, mais uma vez, uma das performances da noite mais comentadas, porque, de fato, era visível você olhar pra plateia e ver como ela, com o microfone na mão, quicando de um lado pro outro no palco, levantava todo mundo. Todo mundo tava com ela, sabe? Então, acho que é interessante, uma reflexão interessante sobre o Afropunk é isso. É que como ele se pauta, né, nessas questões de regionalidade, ele se bate muito nessa tecla de ser fora do eixo Rio e São Paulo, principalmente. Eu acho que fica essa reflexão de que eu acho que vale muito mais a pena investir em artistas que são daí mesmo. E é isso. Investe. E quem tá saindo do Sudeste pra ir pra lá, pra assistir esse festival,
vai ter que entender, exatamente, vai ter que entender que é sobre isso, né? Um exemplo disso pra mim é um pouco do Psica. O Psica é um outro festival que acontece em Belém do Pará, agora em dezembro, se Deus quiser, vou conseguir ir no festival. Semana que vem, né? É dia 15 ou 16 de dezembro, alguma coisa assim, não lembro agora de cabeça. Mas é um exemplo de festival, por exemplo, que se valida muito e tá certíssimo em fazer isso dos artistas que são da região, que são ali do norte. Então acho que é artistas amazonenses, como gosta de falar nossa queridíssima Gabi Amarantos. Então acho que é uma reflexão sobre o Afropunk que eu sempre penso, e que inclusive ontem, né, meu amigo veio trazer essa pauta comigo e calhou de combinar com o que a gente tá falando agora. Uma indicação que eu tenho, que eu trouxe aqui pra galerinha e pra quem gosta, inclusive, é que a Urias, ela lançou a Blossom Edition do Her Mind, o último projetinho da gatinha aí, e como música cargo-chefe, ela lançou Rolling. A música em si, vou ser bem sincero com vocês, a música em si eu não me pegou de primeira, não acho que é uma música que eu gosto dela toda, mas tipo assim, tem uns trechos da música que eu gosto e que eu acho interessante, que enfim, mais uma vez, o Her Minds eu acho que é um projeto belíssimo da gatinha, inclusive fica aí de curiosidade pra quem não sabe por que desse nome, é porque, enfim, baseado no estudo de uma universidade internacional, dizendo de que o cérebro de mulheres trans se aproxima muito a formação de cérebros de mulheres cis. Então, a brincadeira dela falar de Her Mind é através disso, para além também das questões que ela traz sobre as vivências dela como uma mulher trans no Brasil. Então, acho que vale a pena escutar. A gatinha, ela tá se dedicando aí tanto nessa era, como um todo, desde quando lançou o projeto, que começou a turnê dela, eu tive o prazer de ver aqui em São Paulo. Então, se você tiver a oportunidade de ir em um showzinho da gata, vá, porque vale muito a pena, muito a pena, muito a pena. Eu gosto muito da Urias como pessoa mesmo, eu acho que, para além também de artista, eu gosto muito dela como pessoa, acho ela divertida, simpática e bonita, não vamos mentir, né? Uma puta de uma gostosa. O primeiro Afropunk, inclusive, que eu fui na minha vida, a gatinha tava lá performando e dançando com uma bunda gigante, o corpo todo pintado, e era tudo que ela precisava. Mas então fica aí essa... Afropunk Pocket. Primeiro de todos, na verdade. Primeiro de todos. Então fica aí essa diquinha pra você que gosta da Urias ou quer conhecer ela, aproveita que ela tá lançando aí o Blossom Edition do último projeto que ela lançou. Vamos para os comentários, né? Queria dizer que agradeço aí a todo o meu fandom, entendeu? Que comentou que tava sentindo falta de mim nos episódios. O Eutone7 falou aqui, um tema desses e o Santana não está inadmissível, não toleraremos tantos desfalques. Volta logo, Santana, pelo amor de Deus. Queria agradecer aos comentários, não só na web, mas presencialmente também, porque no Afropunk algumas pessoas me pararam pra falar Foram te cobrar? Não, na verdade foram falar que concordam muito com as minhas posições e que Paulo e Xande falam muita besteira, mas que ainda bem que eu existo nesse podcast pra falar o que o povo quer ouvir. Adoro as fics. Eu adoro as fics que você cria, amigo, adoro. Então, foi verdade. Então, queria agradecer, assim, aos fãs que me prestigiaram, assim, presencialmente no Afropunk também. E aos comentários de vocês nas redes sociais. Eu estou atento, estou acompanhando e prometo que estarei mais presente daqui pra frente. Não, quer dizer, em janeiro, fevereiro eu não prometo. Porque a gente tá passando pelo verão de Salvador. Eita, e aí o verão já começou, de Salvador realmente... Né? Aí, isso. É desse tipo de ídolo que vocês são fãs, é? De que não valoriza vocês? O ídolo de vocês precisa viver, gente. A gente precisa viver. Entendi. Esse que é o ídolo de vocês. Então tá bom, Jason. Vocês escolhem aí pessoas os ídolos reais que te tratam bem, né? Aqui somos pessoas reais. É sobre isso. Olha, eu queria ler 2 comentários aqui que tem no Instagram. Um é do Rodrigo Bertoldo, que ele comentou o seguinte: acho interessante a ideia do Levi de propor venda dos assentos marcados nos shows. Precisamos desenvolver estratégias de combate à romantização brasileira de ter que sofrer absurdos para assistir um show de seu ídolo. Isso é uma coisa que a gente comentou à beça no último episódio. Recentemente, inclusive, até fiz um texto para um rolê que eu tava fazendo, justamente falando sobre como a gente tá romantizando esse lugar de ter que passar perrengue, ter que sofrer por causa de shows de artistas, sendo que somos clientes, estamos pagando por aquilo. É o direito do seu como consumidor, não é sofrer,
da maneira como tem acontecido. E o outro comentário é o do Warlen, que ele fala assim: eu amei o posicionamento de vocês, que vocês falaram nesse episódio. Os shows no Brasil devem melhorar muito. Observação, e essa observação é importante, por isso eu quis ler esse aqui. Estou aguardando o episódio de música latina, citando Karol G, Bad Bunny, Tokischa, La Cruz, entre outros. Paulo Correia, você prometeu. Sim, meus amores, eu prometi, e a gente vai cumprir pra vocês, fazendo um episódio aqui, só comentando dos kingos e kingas do Latin Pop, que eu acho que tá crescendo cada vez mais, e graças a Deus, inclusive, se eu não me engano, o Bad Bunny foi eleito alguma coisa, eu vi essa notícia passando pelo meu feed agora, assim, enquanto gravo com vocês, eu vi em algum momento, assim, falando que ele foi eleito alguma coisa de, tipo, rei do pop pela, sei lá, Rolling Stone, sabe, um negócio desse. Enfim. Menos no Brasil. Menos no Brasil, o Brasil tem que aprender, né, foda brasileira, e é isso. Olha, você que escutou a gente aqui até agora, não se esqueça de olhar lá o seu rap do Spotify. Compartilha e marca a gente. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. @DocPopcast. Ativa as notificações no Instagram e no Twitter para você não perder nenhum episódio. Classifica aqui nosso podcast queridíssimo, né? Que, enfim, eu sou o único fixo aqui desse lugar, como vocês podem reparar. Comenta nas minhas redes gostoso. Xande estão revezando. Também. Então, se vocês quiserem comentar gostoso, lindo... Posta, aproveita que o episódio sai hoje, aí é bom pra incentivar a audiência a sempre escutar o episódio no dia que sai. Posta um biscoitinho hoje, entendeu? Posta um mamilinho, entendeu? Uma coisa assim pra... Que aí todo mundo vai lá na seus stories pra te elogiar. E quem assistiu... Preciso da validação do público. Sabe, quem escutou depois vai perder esse biscoitinho gostoso que o Santana vai deixar aí pra gente, né? Deu mole. Beijo, meus amores. Até semana que vem.